Salvador é a capital onde, nos últimos 10 anos, os homicídios mais cresceram no Brasil. Nos últimos meses, o aumento da violência na Bahia, principalmente na capital, é preocupante. Salvador, junto com outras cidades da região metropolitana, está entre as mais violentas do estado. Há 10 anos, a capital era uma das mais seguras do país, com 2 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje, a taxa chega a 55 homicídios para 100 mil habitantes. No entanto, a notícia boa é que, apesar do crescimento de 12,5% só no ano de 2012, houve uma queda expressiva na região metropolitana e uma queda pequena na capital. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, as 11 bases comunitárias implantadas ajudaram a reduzir os números. Mas como será que as pessoas estão enfrentando essa situação de violência? De que maneira isso tem mudado, alterado a rotina das pessoas? Hoje o programa Espaço Livre vai conversar um pouco sobre isso. Os meus convidados são Fabrício Rebelo, pesquisador em segurança pública e coordenador da região Nordeste da ONG Movimento Viva Brasil. O delegado deputado Heraldo Damasceno, ele é integrante da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia. Davi Galo, promotor de justiça, especialista em direito criminal. Dona Lúcia Roriz, ela é mãe do ex-baterista daquela banda do Estaca Zero, que foi atingido por um tiro. E também Newton Borba, titular da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos, ex-titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui para a gente bater um papo, né? Eu queria começar, eu vou ler aqui para vocês um comentário de especialista em segurança pública que ele fez semana passada numa emissora sobre a situação da Bahia. Ele disse que é importante que, neste momento, a transparência, né, que está sendo oferecida à população, os dados verdadeiros, concretos e analisados, que são apresentados diariamente, os números da violência, se ele oferece, porque há disposição para enfrentar o problema. Lembrando que a queda é pequena, mas que é uma queda. Se ela se repetir no mês que vem, uma tendência que pode ser seguida. Isso é um bom sinal? Eu acho que um primeiro passo para o combate de qualquer problema, sobretudo na área de segurança pública, é compreender esse problema. E um dos elementos essenciais para essa compreensão está justamente na dimensão desse problema. Daí a importância de se divulgar os índices e a evolução da criminalidade. Nós sabemos que o crescimento da criminalidade não é um privilégio baiano, não é um privilégio soteropolitano, é uma realidade nacional. Os números do Mapa da Violência, que é o estudo que o Ministério da Justiça adota como oficial, esses números mostram que nos últimos anos os homicídios vêm crescendo em pelo menos 20 estados brasileiros. Então não é uma exclusividade nossa. O que nos preocupa são os índices baianos e os índices da capital. O crescimento aqui na nossa região, no nosso estado, tem sido acentuadamente maior do que esta média nacional. Nós vimos no início na abertura do programa a divulgação dos dados que houve uma redução leve, mas que houve uma redução. Infelizmente, isso já não vem se mostrando com uma continuidade. Os dados devem se referir até o mês de outubro, e agora, no mês de novembro, em comparação ao mesmo período do ano passado, os homicídios em Salvador e na região metropolitana tiveram uma alta de 40%. Então, é preciso um combate efetivo dessa situação, que é uma situação grave, e isso passa, sem nenhuma dúvida, eu concordo integralmente com o que foi dito aqui pelos participantes anteriores, que há uma necessidade premente de investimento na polícia. Não há como se esperar um crescimento, uma efetividade do combate ao crescimento da violência sem investimentos na polícia. E hoje o Brasil tem um triste quadro relativo à segurança pública. Se falava da quantidade de homicídios e que não tem autoria esclarecida. A média nacional de elucidação de homicídios ela é extremamente baixa. Nós temos uma realidade em que apenas 8% dos homicídios cometidos no país são elucidados. 92% dos homicídios ficam sem qualquer solução. Não estamos nem falando em punição, em se levar a julgamento, em se prender. Estamos falando apenas em elucidar aqueles homicídios. Então nós temos taxas muito baixas. O primeiro passo seria investir em elevar essas taxas, como bem fez o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, desde a década de 90, vem investindo na polícia científica e tem conseguido destoar desses índices da média nacional.
A taxa de elucidação de homicídios em São Paulo ela chega a 40%. É uma taxa baixa, muito longe dos países de primeiro mundo, que se trabalha entre 70% e 80% de elucidação, mas já é uma taxa significativamente maior do que a realidade nacional, do que a média nacional. E com isso, nós estamos assustados todos com o crescimento da violência também em São Paulo, mas ela é muito mais divulgada do que efetiva. Porque o Estado segue como um dos estados brasileiros com menor índice de homicídios e graças a ele, na verdade, é que os dados, os números do mapa da violência não são piores. É o Estado de São Paulo o principal responsável por dar por conter o crescimento nacional dos homicídios. Só lhe fazer uma... Aqui na Bahia, eu sou testemunha disso, eu participo efetivamente da segurança pública, né? E você note o seguinte, se criou há cerca de menos de um ano atrás o departamento de homicídios, que aqui nós não tínhamos. Não tínhamos ainda. Nós tínhamos aí cada delegacia investigando seus crimes, algumas de forma mais eficiente, outras menos, mas você não tinha uma centralização de informações, você não tinha um computador para você comparar balisticamente essa vítima com aquela arma apreendida. E hoje você já tem essa estrutura. Só que essa estrutura, você tem ali, por exemplo, todos os mapeados ali, cadastrados, todos os projéteis encontrados em vítimas de homicídio, e você tem que comparar isso com as armas que são apreendidas. Isso, você não tem a dúvida que não vai dar um resultado imediato, mas está se formando um banco de dados que daqui a algum tempo vai... A Polícia da Bahia avançou nesse sentido, e os investimentos que são necessários ser feitos em segurança pública, prioritariamente são pessoal, presídio, que são medidas que não se vai ter um resultado a médio prazo. Nós conversávamos antes do início do programa exatamente sobre essa necessidade de se começar o combate. Nós estamos vendo medidas efetivas sendo tomadas agora, daqui a algum tempo. O que nós consideramos e vimos no nosso bate-papo, estávamos falando sobre isso, foi o grande atraso com que isso começou. O crime se organizou, se alastrou e a polícia não acompanhou. Não acompanhava a ação social. Deixa a dona Lúcia dar a impressão dela em relação a isso, para a gente fazer a rodada. No país, a gente está lá no Congresso agora tentando reformular o Código Penal. Não era o momento, gente, para começar a atualizar isso, deixar bem próximo da nossa realidade, essas leis todas que tanto são... Seria, mas eu tenho uma grande preocupação com o projeto que também está lá isso que eu ia falar. No Código Penal, porque nós estamos vendo a adoção do caminho inverso. Nós estamos vendo um enaltecimento ao consumo de droga. Exatamente, a atividades ilícitas, flexibilização de leis penais e que não devem produzir o efeito de redução. Pelo contrário, eu acho que vai ser um estímulo, Fabrício. Exatamente. Eu acho que vai ser um estímulo. Deve ser um estímulo. Eu não vejo esse projeto, eles colocam um tipo penal que chama atenção, mas vamos ver o que é que anda por ali. A liberalização das drogas seria um retrocesso inenarrável para a nossa sociedade. Um ponto bastante importante a respeito dessa atuação policial e que reflete nessa soltura rápida dos presos, que é a capacitação do agente, o agente policial, do agente público, que vai atuar na segurança pública. Uma prisão bem feita, ela é mais difícil de ser relaxada judicialmente. Então, quando nós temos muito do que hoje nós vemos nos tribunais relativos à soltura de presos, diz respeito a falhas no processo da prisão, na execução de cumprimentos de mandados ou até mesmo na prisão em flagrante. Se nós tivermos uma melhor capacitação, isso não é culpa da polícia, isso é uma necessidade de investimento para que esse processo de captura de presos ele seja feito de uma forma fechada, né? O inquérito perfeito, como o doutor Galo aludia mais cedo. Isso sendo feito, faz com que se consiga manter o preso por mais tempo dentro do sistema prisional. O que, por si só, também não é nem um alento, porque nós temos um sistema prisional falido. Teríamos que ter, paralelamente a isso, investimentos que passariam pela construção de presídios, sem dúvida nenhuma,
que é algo que os governantes normalmente não gostam de fazer, né? Não se atrai muito voto. Não dá voto. Não dá voto à construção de presídio, mas que Não precisa vota. ser feito. O que nós temos visto hoje, infelizmente, a respeito das organizações não governamentais, eu represento uma que é uma grande exceção na linha de atuação, a começar por não receber nenhum recurso público. Nós somos mantidos exclusivamente por recursos privados, mas nós temos visto a proliferação dessas organizações não governamentais voltadas para os direitos dos criminosos. Num caso desse de atuação da polícia, é muito mais comum nós vermos as ONGs preocupadas com excessos policiais do que com a vítima, do que com a efetividade, com os crimes que a polícia conseguiu evitar, conseguiu resolver por conta de sua atuação. Então passa por aquela cultura que nós temos visto recentemente no Brasil, de engrandecimento do... E que o bandido é o pobrezinho. Exatamente. É a da vítima vitimização do bandido. Quando, na verdade, a vítima é a sociedade. Hoje em dia, eu digo, Fabrício, o bandido entra no crime porque ele quer, porque ele tem instinto. Basta uma análise simples. Um bandido que é morto na troca de tiros com um policial, aparecem entidades defensoras de direitos humanos preocupadas com a morte do bandido. Alguma entidade dessa procurou o seu filho? Procurou a senhora depois de ser vitimado? Então, nós estamos vendo uma inversão de valores muito grande na nossa sociedade. Eles têm mais proteção, é por isso que eu digo que cresce pela proteção que eles têm. Abraça a causa deles e a vítima nada, não tem proteção à vítima. É um dos pilares que precisariam ser invertidos no combate da criminalidade, passa justamente por diferenciar quem é vítima e quem é bandido. Agora, outra. Se a gente continuar caminhando nesse ritmo, vai dar onde? Vai parar onde? É um temor muito grande que nós temos com essa situação. É um futuro incerto e que seria, pelo que nós temos visto, bastante tenebroso. Mas nós não acreditamos que isso vá caminhar para o caos. Nós estamos vendo ações policiais, nós estamos vendo agora novas diretrizes no combate à criminalidade. Agora, essas diretrizes vão surtir efeitos a médio e a longo prazo. Ao contrário da ação dos bandidos, que é a curtíssimo prazo. Mas, na verdade, houve também, nós pagamos um preço alto por ter demorado nesse combate. Nós discutimos isso aqui, então o ritmo do crescimento foi completamente diferente e havia uma diretriz central de combate à violência que, em muitos casos, se recusava a reconhecer que o crime era uma organização estruturada, que havia um comando central, uma cabeça. Exatamente. Então se combatia uma entidade praticamente profissional de forma amadora, pegando a ponta daquela atividade. Hoje, nós já vemos o combate, sobretudo nas áreas de inteligência da polícia, atuando para o sufocamento do comando dessas organizações. E isso é um passo importantíssimo. Agora, resultados vão demorar um pouco para acontecer. Até lá, infelizmente, o cotidiano nosso ele fica alterado, há uma instauração do medo, que nós todos estamos vivenciando. Nós acabamos nos privando de hábitos que antes eram hábitos comuns e, mais grave do que isso, começamos a achar que isso é natural. Nós deixamos de caminhar na praia, nós deixamos impomos aos nossos filhos coisas que nós tivemos. Hoje até bar e restaurante, você fica meio assim, shopping, né? O senhor falou de shopping, está tendo. Nós estamos vendo assaltos dentro do shopping. Vocês dois. O senhor fala isso, mas de vocês que são autoridades na área policial, é claro isso, mas para as pessoas comuns, não tem nem ideia disso, não é, Fabrício? Caberia uma mobilização popular, como foi, por exemplo, do Ficha Limpa, fazer uma grande movimentação, Fabrício, pedindo por isso, colher assinaturas. De que maneira as pessoas assim, poderiam começar a dar passos para ajudar isso? Seria interessante, realmente, que houvesse um engajamento da sociedade nesses temas. Mas há uma dificuldade a isso. São temas eminentemente jurídicos. Exatamente. Quando se fala... No nosso círculo. Não é um círculo restrito. Quando nós falamos de cumprimento das leis, eu acho que fica até parecendo as leis são boas e não são cumpridas. Mas, na verdade, a lei de execução penal ela é a lei do cumprimento da lei penal.
Então, se falar em cumprimento de lei, nós estamos falando da lei de execução penal. Então, é talvez aí que resida a maior necessidade de uma alteração, sobretudo para acabar com esses benefícios, hoje reconhecidamente exagerados, que se tem ao criminoso. É preciso que o criminoso sinta a punição e tenha receio daquela punição. Porque não há como nós esperarmos que aquela punição seja efetiva se ele não temer aquela punição, se ele tiver certeza de que ele vai voltar. E isso a gente esbarra até numa coisa que vai ampliando ramificações. Os delinquentes menores hoje mesmo, todos os crimes bárbaros sempre tem um menor, que ou ele atirou, ele fez a coisa pior, coube a ele, porque pela sensação justamente da impunidade, né? E nós não conseguimos evoluir ainda na redução da maioridade penal. Hoje antes havia uma discussão muito grande se era possível alterar ou não, se era cláusula pétrea ou não. Hoje já é consenso de que não é. Não é que é necessário, é cláusula pétrea que exista um limite etário, mas este limite etário necessariamente não estaria imutável. Mas não se consegue evoluir nisso. Nós vemos que, apesar desse envolvimento crescente e comprovado de menores de 18 anos nas atividades criminosas, ainda há muitos defensores. Ainda há gente que diz que proporcionalmente aos demais criminosos é uma quantidade pequena. Que eu discordo. É muito alto. Que eu discordo. O aumento tem sido brutal. Aí. Então, eu diria hoje está para e passo. Já estamos alcançando esse nível. É o que a gente chamava antigamente, doutrinariamente falando, autoria imediata. Que o problema foi visto. Houve durante muitos anos a negativa em se encarar isso, em se combater, e hoje isso não é mais possível. Hoje o problema está aí, está apresentado. Nós estamos vendo, felizmente, o início, os primeiros passos de ações efetivas da polícia no combate à criminalidade, e nos resta torcer e acompanhar isso de perto para que esses resultados comecem a surgir. Até lá, essa necessidade que nós temos como população, sobretudo nessa época de final de ano, nessa época de festa, redobrar os nossos cuidados. Nós temos acompanhado uma parte comportamental nessa época de férias, algo interessante. Há um hábito do indivíduo de que quando ele tira férias, ele se desliga das suas atividades, não só profissionais, mas ele se desliga dos seus hábitos cotidianos, inclusive dos hábitos de segurança. Então, muita coisa que no dia a dia aquela pessoa faz habitualmente para se precaver de um ato criminoso, da violência, ela esquece numa época de férias. Relaxa. E nós temos que, infelizmente, não dar férias, não podemos dar férias a esses cuidados. Nós vamos esperar bons resultados efetivos no combate ao crime, mas precisamos sobreviver até lá. Então, vamos manter a atenção e redobrar os nossos cuidados. E sobretudo Mas nós temos que ter uma preocupação também do que é que se considera, do que é que tem que ser considerado reação. Nós temos acompanhado um pouco a apuração desses casos, digamos assim, que terminam em morte, que o criminoso atira na vítima. E a primeira coisa que ele diz quando ele chega numa delegacia, ele fez: eu atirei porque eu pensei que ele ia reagir. Ele se movimentou, eu pensei que ia reagir. Então eu tenho um pouco de cuidado com esse discurso da não reação, para que isso não legitime a ação do criminoso, passe a ser a justificativa para a conduta dele. Muitas vezes a pessoa é abordada, toma um susto. Eu pensei que ele ia reagir. Justamente. Ele já chega ali dizendo... Eu acho que essa palavra deveria sair do... Resta endossar o que foi dito aqui, né? Acho que a abordagem está perfeita, bastante completa. Nós precisamos entender que existe o problema, que o problema está essencialmente relacionado ao tráfico de drogas. É do tráfico que vem o roubo para financiar o vício, que vem o roubo para levar o dinheiro para o próprio tráfico, os acertos de conta, as brigas entre os próprios traficantes e, mais recentemente, os embates diretos entre a polícia e a guerra declarada entre a polícia e os traficantes. E nós temos que entender que, como população, fazemos parte desse cenário, queiramos ou não, e precisamos, numa época em que se tem maior circulação de dinheiro, maior distração das pessoas, porque estão em férias, e principalmente mais criminosos nas ruas, porque temos pela lei de execução penal os indultos e as saídas
temporárias, precisamos redobrar os nossos cuidados para que passemos por esse período sem sermos vítimas dessa violência que hoje aí nos assusta.